Olá, esse vídeo é para ajudar alguns pais com relação ao sofrimento dos filhos. Quando os pais veem que os filhos estão sofrendo, eles tentam logo, de uma forma ou de outra, amenizar o sofrimento dos filhos, né? Nos casos graves, isso é muito importante. Agora, nas pequenas frustrações do dia a dia, é importante que os pais tolerem um pouco que os filhos sofram por pequenas coisas, porque isso é importante para o fortalecimento da criança. Então, por exemplo, uma criança quer um brinquedo. Se o pai e a mãe não derem naquele momento, a tendência é que a criança sofra, chore. Se ela não for socorrida de imediato, ela vai perceber que aquela dor vai passar e que ela conseguiu aguentar aquela dor. Nesse processo, a criança se fortalece, que ela vê que ela queria o brinquedo, não conseguiu, sofreu, chorou, passou e ela sobreviveu. Então, isso é um aprendizado para a criança. Para na vida adulta, quando ela tiver que lidar com uma situação difícil, ela já sabe, olha, pode ser difícil, mas eu sou forte, eu aguento. Então, é importante que os pais deixem a criança passar por esse aprendizado, né? A criança está mexendo num objeto que não é para mexer, então a mãe vai lá, toma o objeto, a criança vai chorar, né? Esse choro dela é que a criança, na hora que ela recebe um não, é como se ela não fosse aguentar ser contrariada. Acontece que se a mãe não cede, aos poucos a criança vai adquirindo aquela certeza que na hora é ruim, que na hora ela sofre, mas que depois ela supera, né? Isso vai fortalecendo a personalidade da criança, o caráter da criança e fazendo com que ela perceba a força dela para aguentar as pequenas dores do dia a dia. Então, se uma criança maiorzinha está com problema com o professor, tudo, é bom que no início os pais orientem a criança, vai lá você. Se você não está feliz com a sua nota, conversa você com a professora, vê o que a professora pode fazer. Esse comportamento dos pais, ele faz com que a criança comece a ter a iniciativa de se defender. Não é a mãe, o pai que foi lá na escola, apresentou uma queixa e resolveu o problema. Foi a criança que passou por aquela situação de ir até a mesa da professora, levar a prova dela, mostrar. A criança passou pela situação do enfrentamento do problema. E esse enfrentamento do problema vai sendo gravado na memória dela e ela vai se tornando capaz cada vez mais para na vida adulta, quando ela tiver que enfrentar um problema, ela tem a iniciativa, ela vai até a pessoa, ela conversa, ela resolve, né? Então, é sofrido a gente ver uma criança passar um apertinho, né? Eu estou falando das coisas pequenas, não estou falando de uma criança que está apanhando, de uma criança que está sofrendo um abuso grave, né? Estou falando das pequenas contrariedades. E assim, a mesma coisa, por exemplo, um adolescente que os amigos estão debochando dele, ele está chateado, quer dizer, não é uma boa ideia, por exemplo, os amigos do filho chegarem em casa e os pais se meterem e falarem para os amigos não debocharem. É melhor que os pais conversem com ele, olha, o que você pode fazer, o que você já tentou, você tentou ignorar, você tentou responder, o que dá para fazer? Porque nisso vão se levantando os recursos da criança, os recursos do adolescente, e não ficam aquelas crianças mimadas, né? Que não sabem ouvir um não, que os pais cedem rapidamente,
porque isso no futuro traz consequências graves, muito graves. A vida não é fácil, vão ter chefes que vão dizer não, vão ter professores nas universidades que não vão tolerar certos comportamentos. A vida é cheia de limites. E é melhor que a criança aprenda os limites com a família, que é uma família amorosa, que ama a criança, do que ela tenha que fazer esse caminho na vida adulta com pessoas estranhas, né? É menos sofrido fazer em casa, com os pais dizendo não, com os pais corrigindo, dando limite. A criança sofre, aprende que consegue superar. É mais fácil fazer esse caminho em casa do que fazer esse caminho na vida com pessoas que já não são tão amorosas, porque não são pessoas da família, né? Então fica aqui a minha dica para que a gente comece a deixar as crianças se virarem um pouco mais, ficarem mais fortalecidas, tá bom? Um abraço!